Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda temporada do Pode Gerar, o podcast oficial do Grupo Scope. Acertei dessa vez os números, não erramos. E hoje estamos com o nosso terceiro convidado da segunda temporada. Mas antes de apresentar o convidado, queria mais uma vez enaltecer, engrandecer a felicidade de estar do lado dela, Terezinha Lucena. É maravilhoso, né, estar aqui nessa segunda edição. Na primeira eu não pude vir, né? Ele não me convidou, A agenda cheia. Não me convidou. E aí eu falei que na segunda eu ia. De todo jeito, mesmo que não me convidasse. E aí estamos aqui, né, na terceira edição. Eu também acertei, né? Segunda temporada, terceiro episódio. Isso mesmo. E aí recebendo hoje esse fera aí nas vendas para nos dar uma aula. Apresentei ele pra gente. Tiago, né, de cliente, fornecedor, parceiro de tantos anos, né? Eu não vou nem contar, porque eu sou muito ruim de contagem. Tava errando aqui os números. Imagine, né? Hoje uma referência, né, para nós Scope, para nós localmente, e na área de vendas, na área comercial, nos ensinando aí. Eu que não sou nada comercial, já participei de um evento dele e é top. E aí ele vem aí, né, nos ajudar e nos ensinar um pouco. Tiago Eugênio é um cara que me ensinou que antes de fazer negócio e faz amizades. É isso aí. Né, e estamos aqui entre amigos. Tiago é fundador da Benefices, fundador da Aliança Consultoria, fundador do Summer Sales, sócio de Tiago Reis, e um ponto que ele mal fala, que é um ponto mais importante, ele é meu ex-sócio. Ele não fala isso, nós não brigamos, mas enfim, somos ex-sócios. Mas porque Thiago não é relevante, não. Não, tá. Não. Tiagão, seja muito bem-vindo. Vai aqui assim, na brincadeira, na bagaceira, a gente vai conversando. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Cara, é uma satisfação estar aqui com vocês. Me sinto muita vontade de estar com vocês. E assim, é até gostoso vir, porque eu saio daqui assim mais... O ego daquele tamanho. Eu nem sabia que eu tinha esse monte de atributo, esse monte de coisa não, mas eu gostei de escutar. Não tá gravado, né? Depois vocês me passam. Cara, é um prazer, tá? Contem comigo, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, pela confiança. Tá com vocês, é sempre muito enriquecedor para mim. Show de bola. Tiagão, vamos lá. A gente tá sempre começando os bate-papos pedindo que a pessoa conte um pouco da história dela, né? E aí, conta um pouco da sua história. Como é que você começou aí sua trajetória profissional até ser esse milionário Faria Lima, natalense? E assim, é importante, eu já escutei algumas vezes a história dele, e ele tem momentos muito importantes e relevantes e muitas vezes emocionantes. Então conta aí um pouquinho aí da sua história. Se eu esquecer algum deles, você me lembra, Tereza. Pode deixar. Sabe, eu sou boa de história. Não sou Luciano Huck, não. Pode ser que eu esqueça alguma delas, né? Tá com o pau, mano. Não, assim, eu desde muito novo, eu sempre fui um cara que fui muito sonhador, né? Eu sou muito conhecido em casa como um cara que sonha muito. A minha mãe fala isso, a minha esposa fala isso. Eu sonho acordado. Talvez seja por isso que eu não sonho dormindo. Até a curiosidade, eu não lembro de nenhum sonho meu e nem uma da minha vida dormindo. Deve ser porque eu sonho tanto acordado que dormindo eu não sonho. Quando eu era moleque, eu tinha um sonho de... Eu sempre quis fazer negócio. Eu não sabia bem o que era. Eu sempre quis ser, tipo, advogado, administrador, alguém que fazia negócios, que fazia reuniões. Eu queria usar um terno. E com 20 anos, um primo meu era supervisor de vendas numa empresa e ele me convidou para ir ser vendedor. Eu aceitei, porque eu achei que era um emprego, né, legal. E quando eu cheguei lá, era freelance. Então, se você vendia, você comia. Se você não vendia, você não conseguia mal voltar para casa, né? Mas eu me apaixonei por isso, pelo desafio. Era muito angustiante para mim. Eu sou gago, né? Eu gaguejava muito na época. Então foi muito angustiante para mim e eu nunca fui o melhor vendedor. Eu nunca fui assim, naquela época pelo menos, assim, um cara que vendia com facilidade. Eu tinha muito medo de ser rejeitado, né? Muito medo disso. Mas eu tive uma sorte de ir à supervisão muito rápido, com 3 meses na empresa. E aí a supervisão já tinha carteira assinada, já tinha salário, já tinha lá uma posição legal. E nesses 3 meses que eu fui a supervisor, eu percebi que eu era bom em uma coisa, eu era bom com gente. Eu não era muito bom de vender, porque eu tinha muito medo de ser rejeitado, mas eu era muito de servir, eu era muito de apoiar. E aí, com 8 meses, eu fui a gerente comercial nessa empresa. Assim, foi meteórico. Ficou rico e bem novinho. Bem novinho eu continuei. Rico que não gastava demais, eu acabei não conseguindo. Ficou, Fica, né? Continuo, né? Continuo. Novinho ainda continua. E aí, assim, nessa época, o que é que eu trago na lembrança? Tá com medo, vai com medo.
tá? Porque eu tremia. A primeira porta que eu abri para vender, vocês não têm ideia. Eu peguei na maçaneta e soltei, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, isso é verdade. A minha tia trabalhava na governadoria e eu fui lá para vender para uma amiga dela, explicar que ela tinha essa necessidade, né, sobre plano de saúde. E eu peguei na maçaneta e soltei umas 5 vezes, porque eu tava suando. E aí quando eu entrei muito rápido na sala, achando que tinha só ela e tinha 12 pessoas na sala. E a minha voz travou, não saía. E não saía nada. Zero. E aí minha tia começou a ver... Vê que você tá nervoso? Me viu, né? Meu filho, vem aqui e tal. Essa aqui é a Sueli. E era engraçado a aflição da moça, porque ela me olhava assim, tipo... Você tá passando mal, né? E agora? Mas eu vendi para ela, resumindo um pouco da história, eu vendi para ela, fechei o contrato dela e fechei de mais umas 10 pessoas naquela sala, sem nenhum exagero. Tanto é que eu fui eleito de forma assim, informal, o vendedor da governadoria. Não se podia entrar lá para vender, mas eu podia. E eu fazia o seguinte, antes de ir em outra sala, eu passava antes nessa sala. Era meio que meu amuleto, era. Tipo, aquilo me dava um gás, assim, uma energia. Eu consigo, né? A minha autoestima era muito baixa e aquilo me fazia me sentir bem. Tipo, eu consigo vender. E aí, assim, outro também legal nessa época ainda é que, como gago, eu entendi muito rapidamente que eu precisava aprender a falar, porque tinha um platô, tinha um nível para quem vende, sabe disso? Ou você consegue comunicar para multidões, ou o teu nível em vendas está limitado a uma pessoa. E aí teve um lançamento com um produto novo que nós fazíamos na época, que era uma parceria com o cartão Hipercard da época. 2002 a gente tá falando, né? Há uns 20, 21 anos atrás. E aí teve uma palestra no auditório da Fierne, eu ainda lembro. E aí falou o diretor do Hipercard, falou o diretor-geral da Smile na época, e depois fui eu. E quando esse cara que era diretor da Smile desceu, ele já é um cara assim de meia idade, ele disse, quer apostar como você não é mais aplaudido do que eu? E eu já estava nervoso para falar em público. Como é amigo. E aí eu topei o desafio, né? Que eu era muito assim, vaidoso, orgulhoso nesse sentido. E eu subi e minha voz travou de novo. Eu fiquei na frente da plateia, fazia... e não saía nada. E o pouco que eu consegui dizer, me veio à cabeça uma ideia, um insight, e eu falei assim, pessoal, isso falando meio que pausado, né? Que eu não vou falar aqui porque é meio ridículo eu ficar imitando um gago, se eu sou gago, né? E aí eu falei assim, pessoal, eu tenho uma deficiência na voz, eu sou gago, mas a minha gagueira ela é comportamental. Se eu me sentir bem, eu gaguejo menos. Então, para que eu fique mais tranquilo, eu peço que se eu gaguejar, vocês me aplaudam. Você já conseguiu falar tudo isso sem lugar? Deu uns 10 minutos, Tereza. E eu falei muito rápido, eu não sei bem o que eu falei, eu não lembro, porque assim, foi no inconsciente, né? Eu saí falando umas coisas de vendas, alguns hacks, algumas dicas e tal, mas eu fui muito aplaudido. E aí eu ganhei a aposta. E aí sempre que eu falo de vendas, eu digo o seguinte, é natural que a gente construa um plano cartesiano para tudo. Quando você faz uma aposta como essa, você sobe com qual cenário? Eu preciso falar muito bem para ser mais aplaudido do que ele. E a aposta era só ser mais aplaudido. No meio do caminho eu percebi que a minha arma não dava para ir contra a dele se fosse no mesmo nível, né? Então eu tive ali um adendo, um aditivo naquele contrato, mas não tinha uma regra clara para aquilo. Então assim, eu não digo muito para você não se limitar ao que o seu plano cartesiano traz, né? E isso foi uma lição para mim muito grande. Depois disso, Tereza, eu me lembro que assim, ainda com medo, como eu tenho até hoje, tá? Até vim aqui falar, eu acho que já é um certo medo, um certo receio, né? Sendo que assim, nunca me parou. Assim, um dos pontos mais fortes talvez que eu tenha é esse. Tem que fazer, a gente vai e faz, tá? Vai com medo mesmo. E depois disso veio outros empregos legais, né? Passei por muito canto. Eu sempre tive, nesse tempo, uma escola muito de vendas comportamental. Era aquela venda que a gente não sabia bem por que vende, que eu chamo de venda espasmódica, né? Dava o espasmo, você vendia. E aí depois eu fui... eu brinco hoje que eu sou um cara de vendas que estudou. Eu fazer faculdade, fazer graduação, pós-graduação, MBA, mestrado. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que sou vendedor, né?
mas que trabalham não mais a venda direta no fechamento, mas sim os modelos de vendas, né? Como desenhar as facilidades, a performance, né? Como aumentar a potência, tirar atrito, enfim. E estou muito feliz com essa trajetória. Nossa, essa você sabia? De que ele era? Sabia. Mas que ele era gago eu não lembrava, não. Sabia da história, não. Eu acho que eu já tinha escutado. Não, daquele foi mais aplaudido que o outro, eu não sabia, não. Estamos 0 a 0. É. Isso é legal. E... Mas eu nunca vi você gaguejando. Nunca viu? Sério? Sério. Nunca vi, não. Então, Nunca vi você bastante. gaguejando? Não, nunca prestei Ah, atenção. fora do nome. É. Tiagão, Para que o nervoso E hoje esteja nervoso. muito legal. Assim, hoje muito menos. O gago, tanto de repetição como de trava, ele, quando ele tá mais safo, ele constrói gatilhos. Esses gatilhos são o quê? São palavras que você consegue falar com naturalidade. Sim. gera confiança. Pode perceber que algumas pessoas, aí assim, não parecem gagas, mas elas têm gatilhos que elas repetem muito. Talvez nem ela perceba que é gaga, mas aquela palavra ela usa para disfarçar alguma coisa que ia travar. Eu tenho algumas centenas. Então sempre que vai travar eu jogo e passa. E aí assim, eu sou tido como um cara sério. Né? Mas por quê? Porque o falar, o modular a voz, o espaçar e o sorrir é algo que vocês fazem inconsciente. Eu, para falar, É um esforço. eu tô sempre muito concentrado. Então fazer isso e estar sorrindo, para mim é sempre complicado. Tá vendo? Também Pode gerar também conteúdo fonoaudiológico. E se quiser ir nessa linha, eu... Sabe de tudo. Vai depois ter uma edição especial para isso. Tiagão, como é que o empreendedorismo entrou na sua vida? Como é que esse bichinho picou você e que você tá até hoje nessa trajetória? Boa pergunta, até. Assim, a gente começa a Entra empreender... mais pergunta assim, pra arrombar. Essa é boa. A gente só começa a empreender por dois motivos, né? Ou por necessidade ou por oportunidade. Eu sempre quis empreender. Desde que eu comecei a vender, eu acho que no mundo do empreendedorismo, o vendedor é sempre um protagonista, né? Assim, quem vende geralmente está pensando em fazer algo maior, porque como você vive de meta, de desafio, é meio lúdico isso. Você está sempre pensando quando é que você vai ter o seu negócio e tal. E a venda me trouxe a esse pensamento. Então chegou um momento na minha vida, ainda nesse emprego, que eu cheguei a gerente muito rápido. 3 anos depois, eu confesso que eu me sentia imparável, imbatível. Eu tinha 23 anos, tinha assumido uma gerência com 21, gerenciava 2 estados, RN e Paraíba, mais de 5 milhões de faturamento mês, mais de 100 vendedores. Cara, eu achei que eu tive uma vida muito difícil na minha infância e adolescência, que não vem ao caso agora, mas muito difícil. Naquele momento dava tudo certo, né? De cara, eu vou abrir meu negócio. E é engraçado que eu saí do emprego para abrir um negócio, mas me perguntem assim, Tiago, você ia abrir o quê? Eu não sei não. Eu ia abrir. E aí o mais fácil era uma consultoria, né? Com todo respeito a vocês, porque eu também sou consultor. Eu sabia de tudo. Então eu abri a Aliança Consultoria. A Aliança tem quantos anos? A Aliança é de 2004. Mas é assim, todo mundo que não acerta pra porra nenhuma vira consultor. Pois é. Ou coach, né? Você escolhe. Tem 2... Agora tem mentor também. Tem mentor também. Mentor também. E aí, assim, eu fui nessa, montei uma consultoria, mas eu não sabia bem o que eu fazia, não. E a ideia era ensinar as pessoas a montar times de vendas, treinar. Mas eu descobri que naquele modelo, que era muito empírico, quando você não estava empregado, você não valia nada. Então, enquanto eu era gerente de empresa, eu via pessoas me procurarem para pedir dicas. Quando eu saí, que eu fui oferecer as dicas, ninguém queria pagar por elas, não. E aí eu saí da consultoria, mas sempre com a cabeça em voltar a empreender, né? E aí, como eu tinha casado, já tinha uma filha pequena, eu fui pai com 23 anos, eu sempre tinha que abdicar dessa coisa do empreender Porque é um risco. E ir para a empresa que tinha um salário fixo como empregado. E aí, assim, eu não sou um cara muito tradicional, então eu vou dizer aqui, eu nunca tive esse mimimi, sabe? Assim, parece... houve uma vez, só um parênteses, que me perguntaram, até numa reunião da CDL, até fitava, que o pessoal assim, mais novo, né, CDL jovem e tal, e eu fui lá dar uma palavra pra turma, e tava eu e Larissa Marques, Lá no né? Tirinete. Lá no Tirinete. Eu lembro. E assim, Larissa é muito Essa história eu conheço. Larissa é muito Sim, ele já contou. Essa história eu conheço. de lifestyle, né, de startup, e eu não conhecia muito disso, e aí teve um cara que perguntou assim, Tiago, qual é o seu propósito? Isso deve ter uns 5, 6 anos mais ou menos, né? Tem correr disso.
Assim, qual é o seu propósito? Eu parei assim, ganhar dinheiro. Aí dei uma inventada assim e tal. Quando cortou e foi pra Larissa, A velha floreada, não foi? ela deu um pitch assim que eu fiquei encabulado. Digo, bicho, era pra dizer uma coisa assim bem bonita, assim, né? Meu propósito é desenvolver pessoas e ajudar o ecossistema empreendedor crescer e tal. Sendo que assim, cara, eu passei tanta necessidade no começo do empreender, né? Assim, pra mim não foi sexy. Pra mim não foi porque eu tinha uma grande oportunidade. Cara, pra mim foi porque eu tinha saído de uma empresa, tava desempregado, já era pai, tinha que pagar as contas. Boleto. Eu vendi calcinha, velho. O tal do boleto é foda, né? O boleto não acaba nunca, né? Não alisa, não. Sempre vence, né? Eu vendi calcinha. Deu errado consultoria do que eu queria, eu fui vender lingerie, pô. Eu conheço tudo, caleçon, conselê, bojo pré-moldado, eu sei tudo. Como é bom. Como é espetacular. De fundo de Fonoaudiologia. Tem que faturar? Tem que faturar. Então, assim, o propósito é muito bacana. Hoje tem um propósito? Tenho, cara. Eu já cresci um pouquinho, mas já fiz algumas coisas. Também, né? Em primeiro lugar, sim. Depois vem em segundo. Porque se não tiver dinheiro na mesa, Tef, você esquece qualquer coisa. Sim. Tem uma história muito legal, acho que é Ellen Bittencourt. É uma doutora em sociologia da Colômbia que passou pelo sequestro dos narcotraficantes colombianos e tal. Ela conta uma experiência assim que para mim vence qualquer coisa. Foi presa em um galpão, né? Depois que sequestrou, sei lá, mais de 100 pessoas, ela e mais vários doutores, universitários, governadores da região. Pessoas muito cultas. No dia 1, alguém lá muito culto, um pós-doutor em ciência de alguma coisa, disse assim, nós somos seres humanos, né? Vamos respeitar tudo que vier, alimentação, o banho, em primeiro lugar, as mulheres. Ela contou isso aqui no centro de convenções, numa convenção aqui, alguns anos atrás, da Unimed. E ela disse que meses depois, 4 ou 5 meses depois, eles estavam privados de alimento, privados do sol, trancados em um galpão escuro há 4, 5 meses. Ela disse, eu entendi que o homem é um animal. Os homens batiam nas mulheres, roubavam a comida, tomavam a frente de tudo. Lei da sobrevivência. Para nós isso parece muito distante, porque nós estamos bem alimentados, bem vestidos, cheirosos num ambiente acondicionado, né? Então assim, não venha me dizer, e eu posso estar muito errado, tá? Mas não venha me dizer que assim, alguém tem propósito sem estar minimamente calçado, né? Daquilo que é mínimo para você, que para mim não existe. Então, vamos desenvolver propósito? Vamos. Eu sou a favor total e no mundo das vendas mais ainda. Tanto é que eu tenho alguns trabalhos sociais, algumas doações, desenvolvimento de mentorias, desenvolvimento de empresas e tal, nesse setor. Mas por que a gente faz isso? Porque você conseguiu alcançar um estágio que lhe permite surfar. Quando você quebra, o que é que você faz? Você escolhe aonde vai colocar seu tempo. Geralmente você abre mão dessas coisas e vai voltar a empreender para conseguir construir de novo esse calçado para depois começar a escalar. Sim. Então, assim, eu no início comecei, não vou mentir, eu comecei pelo dinheiro, eu tinha que pagar conta, né? E aí depois você vai agregando mais pessoas, como eu disse no início, eu sempre gostei muito de gente, né? Eu tenho pessoas que estão comigo, Tereza e Stefano, desde aquele tempo. Eu tenho pessoas que hoje são franqueados de uma empresa que eu sou sócio, que é uma franqueadora, que o cara foi meu vendedor há 20 e poucos anos atrás. E que ele foi e voltou, Thales, você conhece? Sim. Né? Thales foi comigo da Smile, saiu, eu quebrei, ele saiu no último dia, pô. Quando eu quebrei na Aliança Consultoria a primeira vez, ele estava comigo até o último dia. Iago, eu fico com você. Passou a chave. Passou a chave. A gente dividiu o saldo que tinha, eu dei a ele uma parte do dinheiro que eu tinha em caixa e saí com outra parte. Cara, vai viver sua vida, um dia a gente se reencontra, né? E voltamos na Nordeste Telecom. Nordeste Telecom, eu saí para um outro negócio e ele foi viver a vida dele. Depois de alguns anos, há uns 6, 7 anos atrás, voltamos de novo, trabalhamos juntos. Ele foi gerente na nossa empresa e hoje toca a franquia dele. Então, cara, quando você agrega pessoas, né, você vai levando isso por muito tempo. Sim. Agora, esse propósito ele tem que estar ligado a uma causa e essa causa tem que pagar suas contas. É assim que eu creio. São ensinamentos importantes e que foge do paradigma do propósito e do pitch muito bem desenhado, né? Artificial. E eu conheço muita gente que fala muito de propósito, mas os boletos estão tudo
Devendo. Pois é. Faz parte. Tiagão, entrando um pouco na seara da nossa segunda temporada, a gente tá falando sobre o poder da gestão. Um tema muito pancada. Verdade. Uma segunda pergunta pancada. Pra você, o que é gestão? Assim, não faz nenhuma carícia não, já. Não. O copo de água tá aí, já Pra. você... Me dá o gole que eu penso na resposta. Vá. Tomou o café todo? Tô me tremendo todinho aqui, o café que botaram até o tal. Se tiver mais, não. Brincadeira. O que é gestão? Gestão, vamos lá, mais uma vez assim, quebrando paradigmas e indo para a parte prática. Para mim, gestão é um conjunto de coisas, né? Como de coisas é ótimo, mas assim, é um conjunto de ações, é um conjunto um conjunto de ações, um conjunto de tarefas, um conjunto de metodologia, um conjunto de disciplina, um conjunto padrão de coisas que você faz para gerar algum resultado. Traduzindo para uma coisa mais bonitinha, é você construir os indicadores, né, e gerenciar tudo a partir do padrão que você construiu, de um SLA, de um POP, de uma coisa assim, e depois medir a ação que você tem através daquilo que você criou como padrão. Se tá legal, você mantém, se não tá legal, você corrige. Depois disso, esse para mim é o nível 1. Eu vou começar um negócio. Eu crio padrões, escrevo os padrões dos processos, que vocês conhecem muito mais do que eu, né? E depois eu vou medir se aquele padrão dá aquele resultado. Se ele dá, eu mantenho. Se ele não dá, eu corrijo. Se isso começa a se repetir e a crescer, eu vou para um outro nível de gestão, né? Vou montar a parte de performance, a parte de produtividade, eu vou departamentalizar mais a empresa, mas sempre a partir do princípio de eu faço alguma coisa para ter um resultado e eu avalio se aquilo que está sendo feito tem coesão com aquilo que foi desenhado como objetivo, né, naquele resultado. Basicamente isso. Eu acho que todo mundo passou não é por muito aqui. acadêmico não, isso, né? Não, mas eu acho que todo mundo passou por aqui nessa segunda temporada que a gente pergunta, todo mundo fala de conjunto de ações que tem uma lógica cartesiana por trás, mas que não necessariamente garante sucesso, que pretende levar para algum objetivo ou para o atingimento de alguma estratégia. E todo mundo falou que precisa minimamente de correções, nem que seja o burilamento E de acompanhamento. final e de acompanhamento. Perfeito. A gente fala muito sobre vendas e eu acho que o mercado ele vem se modificando alguns paradigmas acerca do que é vender. Antes se tinha a ideia que o vendedor ele era aquele cara, o vendedor inato, né? Ah, fulano tem... Fulano, Não, e ser fulano vendedor ainda não é considerado uma profissão. Eu digo isso porque lá no Grupo Scope a gente faz muito processo seletivo e é muito comum a gente ver pessoas que estão sendo vendedores, mas que fazem por trás disso uma outra formação acadêmica que não tem nada a ver com a área de vendas. Então, assim, ainda é um quantitativo muito pequeno de pessoas que têm a profissão de vendedor como a sua profissão, que eu estudo para isso, eu adquiro conhecimentos para isso. Tem muita gente ainda que é uma chuva, seja para pagar os boletos, seja para pagar uma faculdade. É o Jaque, né? Porque conseguiu outra o comércio tem muitas possibilidades e aí, de certa forma, eles acham mais fácil, né? E não são muitos que têm orgulho de dizer que é vendedor. Então, assim, aquele vendedor de chuva, ele não tem orgulho de que tá passando a chuva, ele não tem orgulho de dizer que é vendedor, né? Ele diz assim, eu trabalho e tal, mas eu tô fazendo fisioterapia, porque quando eu terminar eu vou pra minha área. Então, assim, eu particularmente acho bem interessante quando eu vejo alguém, assim, eu sou um gerente de contas de uma empresa aí, gerencio X quantidade de clientes, eu estudo sobre a área comercial, eu faço MBA na área comercial, eu invisto nisso, porque eu vejo nisso o meu propósito de vida, né? Assim, algo que me gera dinheiro para pagar os boletos, para viajar, enfim, cada um fazer o seu jeito. Assim, para mim, um bom termômetro de profissões é o sonho da criança. Eu traduzo. Você não vê nenhuma criança dizendo, eu tenho o sonho de quando crescer ser vendedor. No dia que alguém disser isso, você fala, virou profissão. E a criança, ela tem sonho de tudo, né? De ser médico. Isso, né? Não é profissão. Só vai ser no dia que alguém dizer assim, eu sonho um dia, porque ela não entende o que é, né? Consultor também, ninguém sonha em ser consultor. Deu errado, acaba
É só quando dá errado. E esse vendedor, quando ele é de profissão, por uma questão que ele está há muito tempo e ele sabe fazer aquilo, ele cria um nome mais bonito, né? Ele vai ser promotor, consultor, closer, ele vai ser alguma coisa, ele só não é o vendedor. Sim. Falando sobre gestão, quais são os preceitos básicos para se fazer uma boa gestão de vendas? Vamos step by step. Criar um processo de vendas, como é que se faz isso? Validar o processo e escalar o processo. A terceira pergunta, pronto. Tá, boa. Eu sempre falo em 3 níveis daquilo que você tem que fazer para ter uma boa gestão sobre vendas, né? Eu chamo de alvo, rota e mira. Alvo, vocês fazem isso melhor que eu. A gente vê quando o cara é importante quando ele tem ou uma história para contar por trás, você faz a pergunta, o cara conta uma história, não tem responder, ou quando ele tem um método próprio. Não, eu tava... Só sai assim. Ele falou assim, alvo, rota e mira. Aí eu já fiquei na minha cabeça. Só parênteses. É o ARM, é isso mesmo. Então, assim, cara, você quer vender bem? Cara, aponta bem o alvo. E assim, parece conversa de consultor, ou parece algo muito lúdico, mas eu tenho esbarrado com coisas muito fortes nesse sentido. Tipo, eu ensino você a capturar um telefone de quem você quiser no LinkedIn. LinkedIn não dá telefone de ninguém. Ele dá uma ferramenta, tá? Que você arranca qualquer telefone do LinkedIn. Você quer o telefone, fala assim, um cliente nacional que seria um sonho atender. Alguém quem? Luiz Helena Trajano. Pronto, se tiver um notebook eu faço aqui agora, a gente pega o telefone dela pelo LinkedIn. Aí parece um passe de mágica, né? O cara, me ensina. Você vai lá e ensina. Aí você diz assim, faz o que com isso agora? Você acha que você vai ligar e ela vai atender? Você vai passar um WhatsApp e ela vai responder? Como é que funciona? Sobre isso. Então assim, se não houver o plano, Tef, se não tem um alvo bem definido, e aí esse alvo eu falo de quê? Cara, quais são tuas macrometas? Né? Você quer chegar aonde com o teu negócio? Porque a partir disso, você vai definir quem é o teu público e quais são os teus produtos. Mas eu vendo tal coisa. Aí, ok, mas quem é o produto? Mas quem é o público? E você vende isso por quê? Meio que Simon Sinek, né? Existem vários padrões e tipos de calcinha diferentes, né? Pois é. Então assim, cara, quem é o teu público. alvo? Você vai pra onde? Quando você tem isso, é mais fácil de você traçar uma rota. Aí na rota você vai entrar seus budgets, quanto você tem de grana para aquilo, quais são os canais de tração mais ideal, qual o tipo de equipe, você vai usar Field Sales, Inside Sales, você vai usar Closer, você vai usar SDR, Farm, você vai usar o quê? Só consegue desenhar isso se você desenhou um alvo que é resistente, que até pivota, mas que você não vai estar mudando de negócio, porque, cara, é louco isso. O cara hoje faz uma coisa, aí ele fez isso por 2, 3 dias, não deu certo, amanhã ele faz outra coisa. Mas é porque a gente percebe hoje uma baixíssima consistência das pessoas. Coisa que a gente via de forma mais forte anteriormente. É como se as pessoas fossem mais frágeis, né? Então, assim, parece que tenta menos. E eu sempre falo que o mundo não é de quem tenta uma vez. O mundo é de quem tenta 30, 40, 50 vezes. Quem persiste. Desde que a gente consiga, de fato, entender onde é que tá o erro. Porque também bater a cabeça na parede é burrice pra cacete, né? É isso aí. Ó, nessa linha do alvo, rota e mira ainda, eu faço perguntas às vezes quando tô falando com pessoas mais novas assim, palestram, coisa desse tipo. Cara, tu acha que a Amazon é de que ano? As pessoas pensam que é de agora. A Amazon é de 97, pô. Quando vendia só o livro. O cara mais rico do planeta, se é que ainda é, não sei, mas o cara é de 97, certo? Agora sim, quando você pega a Amazon de 97, que era ainda off, você já vê o cara com pensamento de on, nem existia o on, mas ele já estava tentando fazer aquilo escalar. Ou seja, ele tinha um alvo muito bem definido, ele nem sabia que tecnologia ia utilizar, mas ele queria fazer uma coisa escalável, onde o livro ia até a sua casa, ele ia entregar. Mas é de 97. Sim. Aí o cara surfou numa onda, né? Então, essas empresas muito grandes, o que os livros, esses mais comerciais, não ensinam, é a curva J. É que quase todas elas, Amazon, Netflix, Airbnb, Uber, elas caíram de ganho antes de gerar exponencialidade. Por quê? Porque como é marketing de experimento, né? Você vai testar. Você vai queimar até o que você não tem. Mas se você testou correto, tinha um bom alvo e tem uma boa mira, que é essa rotina de trabalho do dia a dia, né? Vicente Falcone na veia, né? Você, cara, 1 hora, experimentei, testei, medi. Cara, deu errado. Experimentei, testei, medi, deu errado. Você vai corrigindo esses pequenos erros e aí você exponencia. Você conhece a lei de Amara? Não.
Ela fala justamente sobre a exponencialização. Isso é Amaro. Amara. Ela fala que normalmente tecnologias exponenciais e disruptivas, a forma como o ser humano ele olha para a tendência é uma forma linear. E a forma como a tecnologia ela cresce, ela é exponencial. Então, toda exponencial, ela começa do ponto de vista gráfico, em uma linha com uma angulação menor. E aí, existe um tempo para que essa angulação ela vá crescendo, e aí eu não vou entrar em assuntos matemáticos, porque, enfim, não vem ao caso. Acaba sem nenhuma luz aqui para fazer, é para lascar. O que acontece? As empresas, as tecnologias disruptivas exponenciais, elas tendem a minguar antes de exponencializar, porque como o pensamento humano é linear, é como se batesse muito na tecla de não tá vendo que não pega, não tá vendo que não pega, não tá vendo que não pega, e de fato não pega. E aí existe um cruzamento das duas linhas, que aí chama-se de momento iPhone, que aí deram esse nome, que é quando de fato entenderam que o iPhone pegou. E aí, enfim, algumas pessoas utilizam esse termo. E aí é quando de fato essas linhas elas se cruzam, né? Uma mais linear e outra mais exponencial. E vai gerar e aí, de fato, é como se uma se sobrepusesse à outra e gerasse escalabilidade. Mais incrível do que a pessoa que começa o texto contando um exemplo, falando o método, é a pessoa que faz a pergunta sabendo que você não sabe. Você conhece a lei de Amara? Ele sabia que eu não sabia, porque eu sou Green Belt. E ele é Black Belt, né? Ele fez um estágio mais que eu e ele aprendeu isso na formação. Na verdade, não foi. Isso foi no XBA da Starts. Foi? Foi. Eu tive aula com o Eric Wright, da Startup Enxuta, e tive aula com o fundador da Waze. E agora tenho aula com você. Eu tô só passando pano aqui. Aí você me chamou pra sentar e eu aceitei. Você tava na rota. Na rota, aí você vai fazer, cara, tudo aquilo que você precisa. Assim, eu gosto muito do exemplo da viagem, né? Você quer viajar pra onde? Cara, eu quero viajar pra, sei lá, o Chile. Ok, é um alvo. Agora, assim, como é que chega lá? Vai de carro, vai de avião, quantos quilômetros? Se for de carro, pneu, revisão, dorme aonde? Quanto de óleo, o teu carro? Cara, a tua saúde, né? Dirigir quantas vezes... E você vai traçar isso. No mundo das vendas cara, você tem grana para isso? Porque eu percebo muita gente falando de canais de tração, mas o cara não viu antes se tem dinheiro para investir naquilo ou não. Vamos fazer tráfego? Tráfego é uma das aquisições mais caras que existe. Mas eu estou focado no tráfego e eu não fiz parceria nenhuma. Eu não tenho nada orgânico, eu vou pro tráfego. Por quê? Porque parece que em 2 passos de mágicas eu vou resolver a vida. E digo de cara, certo? Desculpem nossos gestores de tráfego. O tráfego não vai mais resolver nada. Tá? Ou você combina canais, né? Você vai convergir canais. O tráfego não resolve mais nada, me desculpem, as agências de publicidade que focam em tráfego. Ele é necessário, né? Ele é a bala de prata de ontem. Cada vez mais está mais difícil a bala de prata. O que é o tráfego de ontem? Era assim, cara, quem tinha um site vendia mais, não vendia? Há 10 anos atrás, quem não tinha site não aparecia. Depois do site... Caro fazer site, né? Pois é. Depois do site, antes do tráfego, rede social, quem estava no Instagram estava posicionado. Antes do site, panfleto no sinal. Faz um exercício. A primeira pessoa que recebeu um panfleto no sinal. Comprou. Imagina, que coisa nova. Eu tô parado no sinal. Hoje a gente não abre mais nem o vidro. O cara traz um papelzinho colorido com uma promoção super legal. Comprei. Então, teve algumas balas de prata. Na minha visão, a próxima, ela tá distante. Por quê? Porque tá cada vez mais complexo, né? Do panfleto para o site, do site para a rede social, da rede social para o tráfego, são exponenciações significativas. A próxima, eu não sei quando aparece. Hoje, o que é que resolve? Você combinar canais. Eu faço tráfego. Beleza, tá medindo? Tô. Você converte quanto? 10%? 90% que não converteu. Por que não converteu? Tem motivo de perda? Aplicou um NPS também quem não comprou? Desse que não comprou, de acordo com o motivo de perda, qual foi o reaquecimento que você fez com aquele lead para levar ele para uma consciência? Vendas não é um termômetro que você liga e desliga. Vendas não é um interruptor que você liga e desliga. É um termômetro que você vai aquecendo ele. Né? Então, quem não comprou hoje, não comprou por algum motivo. Mas se eu vou aquecendo, consciência, desejo, conhecimento, recompensa, em algum momento ele vira. Aí topo, base, né?
e o fundo de funil. Mas eu hoje faço como? Cara, eu meto o tráfego. Aí, como o meu CAC é baixo e meu LTV compensa, se eu fechei 10 de 100, mas o custo bateu, eu faço o quê? Aumento o tráfego. Cara, ele é inversamente proporcional, ele não é diretamente proporcional, não é coloco mais dinheiro no tráfego, gero mais lead e vendo mais. E isso também, só lhe interromper, a mesma lógica funciona muitas vezes pro off. Cara, eu tenho um vendedor, eu vendo 10 mil, eu boto 10 vendedores, vou fazer 100 mil, não. Perfeito. Se não gerar demanda de topo de funil, talvez eu não tenha conversão. Se eu não tenho um processo bem desenhado, talvez eu não consiga replicar. Vai atrapalhar mais ter mais gente do que vender mais. Talvez você mate o primeiro. Se você não sabe o que faz para vender, você não sabe vender. Ó, tem um cara que cita a frase dos outros e essa é a frase que ele cita dele mesmo. Pois é, mas eu copiei, porque é Demi, depois foi Falcone, né? E eu fui só adaptando pra chegar Bota nessa. ponto vírgula, coloca Uma vez coisa. eu disse uma coisa, eu acho que no primeiro, que não era ainda Summer Sales. Era o isso aqui, assim que se vê. Assim que se vê. Assim que se vê, lembro, pronto. Lá no hotel ali na Roberto Freire, que eu também não vou lembrar o nome. Péssimo. Ninguém tá pagando mais aqui. Eu não lembro o nome também. E você disse uma vez lá uma coisa que venderam a ciência. E às vezes, e muitas vezes, eu vejo que as pessoas não olham para isso como tendo uma ciência por trás de você oferecer algo. E aí eu escutei uma vez João Kepler dizendo, que eu lembro que no dia eu tirei a foto e mostrei até meu marido, que era tipo assim, não crie herdeiros, crie vendedores. Porque na hora que ele vira empreendedor, ele vai vender alguma coisa, seja um serviço, seja um produto, enfim. Mas ele vai vender. Então, você não cria alguém para ser herdeiro do que é seu. Cria alguém para ser um vendedor, ou seja, para criar o seu próprio negócio e viver disso. Eu lembro que na hora eu tirei a foto e mandei para o meu marido. Disse, ó aí, a nossa filha tem que ser criada para ser alguém do que ela for querer, né? Não para ser herdeiro da gente e tal. Então, assim, às vezes, eu que não sou da área comercial, eu lembro demais disso que você disse, eu lembro até hoje. Toda vez que eu escuto falar alguma coisa de vendas, eu lembro. Naquele dia, tá? E faz sentido, né? Faz sentido porque é toda uma ciência. Tudo que você tá falando aí não é algo aleatório, é algo que estudado, pensado, criado. Tereza, o vender muda a mente de qualquer um. Eu não fui colocado em vendas de maneira intencional. Sim. Eu meio que tropecei, né? Na venda. Minha família, meu avô tinha sido deputado, todo mundo na minha casa, minha mãe e meus tios são do Estado. Então eu fui criado vendo uma família de pessoas funcionárias públicas, né, que saíam de 7h30 de casa reclamando e que iam para o trabalho às 8 horas e no fim do dia voltava reclamando Do mesmo tempo. peito e tal. E assim, eu achava que minha vida ia ser isso. Eu estava sonhando um dia que eu ia entrar também para ser do Estado e tal. Na minha época já era concurso, né? Eu não tive a sorte de pegar antes da Constituição ali a indicação. Então eu vi que no concurso eu ia me dar mal, porque eu nunca fui um cara muito focado em estudo naquela época. E aí eu meio que tropecei em vendas. Eu me pergunto o que eu seria se eu não fosse vendedor. Porque eu era um cara com autoestima muito baixa. Como eu falei, eu era gago. Eu sou filho de mãe solteira. Então eu tinha um medo de rejeição de uma forma tão grande que eu era um cara servidor, eu era um cara vitimista. Tá? Eu era um cara agressivo. Né? Por quê? Porque eu estava cheio de neura. E vendas, eu não explico isso porque eu não sou psicólogo, mas vocês que são talvez consigam. Cara, a venda me levou para uma exposição tão violenta, eu fui tão desafiado, que eu tive que me transformar. O meu vitimismo sumiu. Isso aí, dentro da psicologia cognitiva, chama-se de... Cara, top quando ele conhece desde a parte matemática, ultra high e até a parte comportamental. Bebo de fontes diferentes. Brincando. Tudo bem, bem. Judith Beck fala sobre uma técnica chamada inundação. Inundação é aquele cara que fala, bicho, eu morro de medo de altura. Aí você bota o cara num parapeito, bota um bang jump e pula. E o cara joga o cara e o cara pula. Obviamente que assim, isso eu tentar falando de uma forma bem generalista, né? Não é bem assim. Mas existem técnicas de superação de medo e debilidades. Uma delas é a inundação. E talvez a venda para você tenha sido uma técnica de inundação inconsciente, assim. Você não teve algo que lastreasse. Não teve o alvo, a rota e a mira, mas que deu certo. Na verdade, na vida dele, não é que a venda veio para resolver esse problema do medo e da rejeição. Mas ela foi ela foi o meio impulsionador. que mudou isso. Mas isso de fato existe.
Só pra gente ficar nivelando aqui essa relei. E assim, pra mim, ó, minhas filhas, a minha mais velha tá já no tempo de trabalhar, né? Faz arquitetura e tal. E o que eu mais coloco nela é isso, é que, cara, você quer ter seu escritório? Quero. Cara, comece a vender, pô. Quando tiver no estágio, assim, teste vários estágios. Em todos eles, se arrisque a fazer coisas que ninguém quer fazer. Porque venda não é só o convencer a alguma coisa. Vendas também mesmo sendo ciência, mas é meio que um estado de espírito, né? Eu preciso querer ser vendedor. Não é assim, cara, eu fiz medicina e eu sou médico e ponto. Cara, se um dia você acorda e fala assim, eu não consigo vender, você não consegue vender. Sim. Por quê? Porque mesmo a ciência da venda vai lhe exigir um esforço, né? Porque não há faculdade para isso. Então, é um experimento muito grande. Eu hoje aplico modelos de vendas com uma certa facilidade, né? A minha formação mais técnica é em projetos, como vocês sabem, e aí essa ideia do alvo, rota e mira, a ideia dos processos da venda, vem tudo isso copiado de algo muito técnico, que é gerenciamento de projetos, né? São 47 processos, 5 horas de conhecimento, 10 grupos de processos e tal. Enfim, eu fui meio que tirando isso e modulando ele para venda. E aí, quando você consegue entender o caminho, você vai ajustar pelo segmento, você vai ajustar pelo tipo de negócio, você percebe que há uma padronização no processo. As pessoas evitam vendas por quê? Porque como ninguém quer ser rejeitado, esse é o pior sentimento da face da Terra, né? É o que mais traz medo ao ser humano, é a rejeição. E como você não entende o processo das vendas, vem aquele espasmo, né? Cara, será que hoje eu vou vender? Eu não posso garantir que hoje eu vou vender, porque é uma ciência, mas não é exato. Mas eu sei que se eu aplicar a metodologia, sua chance de sucesso aumenta. É muito maior. Eu costumo dizer que um dos piores sentimentos é a rejeição, e o segundo pior que vem da rejeição é a pena. A pena é terrível. A pena é terrível. Quando você sente pena de alguém, eu entendo que o leite entornou já. E você sente pena de alguém e quando você entende que alguém está sentindo pena de você, né? Sim. Porque o vendedor tem isso também, né? Cara, porque eu não quero vender? Porque eu não quero que ninguém sinta pena de mim. Quem me disse que vai sentir pena de você? Não, porque a pessoa me compra por pena e tal. Não, a pessoa lhe compra porque você tem algo legal, você soluciona uma dor ou você realiza um sonho. É assim que eu sempre coloco. Cara, a venda, ou você resolve um problema ou você realiza um sonho de alguém. Sim. Se o seu produto não faz uma dessas duas coisas, cara, procura outro produto. Você tem algo ali que não está resolvendo nada, né? Mas se você tem uma solução, tanto é que na qualificação, nas matrizes de qualificação, a gente sempre coloca, você está diante de um prospect, diante de um lead, e você percebe que não tem aderência, não tem match ali, não tem qualificação, o que é que você faz? Encerra a reunião, sai da mesa. Aprenda a dar não aos clientes também, né? Se não clientes, aos prospects. Porque você vai passar um tempão ali, o cara ali ouvindo e sim, sim. E você ficando aflito, querendo mudar a mente dele. E no Nordeste é pior isso, né? Parece que as pessoas aqui têm mais milindre para dar um não, né? Isso é um pouco da nossa cultura, né? Aqui é tudo no diminutivo, no eufemismo, né? Porque tem um probleminha, uma situaçãozinha, e na venda isso é muito específico. É desse jeito. O cara ali, você teoricamente valida todos os frames da venda, mas aí o cara, o que é que tá acontecendo, né? O cara talvez tenha deixado algo mais obscuro, enfim. Amigo, o papo tá excelente. Só que eu tô com um menino pequeno em casa, né? Tem que ir pra casa, senão chega em casa minha roupa tá dentro do saco preto lá de fora. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença, tá? E aqui vai ter outras e outras temporadas. Você vai já voltar conversamos tanto, ainda descobrimos coisas, né? E aprendemos. E a gente desliga a câmera, ainda tem salgadinho ali no backstage, a gente vai continuar comendo besteira aí e conversando. Mas eu queria que antes de encerrar contigo, que você deixasse uma bala de prata, que não é bem assim, mas enfim, deixasse uma frase, ou uma palavra, ou um insight, uma pílula, para quem tem dificuldade em duas circunstâncias: em iniciar uma boa gestão de vendas e em melhorar a gestão de vendas do negócio. Você pode escolher um segmento, ou você pode dar uma visão geral aí. Eu não sou muito bom das frases, então eu vou aqui do meu jeito, né? Mas vocês vão entender. Primeiro ponto, você quer... Cara, Tiago, eu não tenho, sei lá, o volume de vendas que eu gostaria de ter. Eu gosto muito de números, né? Eu gosto muito de metrificar as coisas. Então, comece entendendo, se você não tem o volume que você quer ter de vendas,
alguém tem esse volume de vendas? Quando você olha por lá, tem um concorrente que vende o que você queria vender? Porque só existe 3 formas de você vender mais. Ou você vende para mais pessoas, ou você vende mais para o seu público já de clientes, ou você sobe seu ticket. Não tem um quarto jeito de vender Ou mais. você faz a interseção entre um dos 3 fatores, né? Eu posso aumentar a quantidade de conversões com um ticket maior também. Perfeito, mas tá dentro dessa... Aí Sim, tá dentro, ideal. tá dentro dos 3 fatores. Então, assim, se você quer vender mais, alguém já faz isso, como tá fazendo? Né? Eu quero vender mais. Ou eu não consigo vender e eu quero aprender a vender. Aí eu não sou o cara mais indicado para lhe dar esse conselho, porque eu não vou aliviar, porque eu comecei a vender, como eu falei, gago, morrendo de medo, mas eu tinha que vender. Então, assim, a minha frase é, e que nem é minha, é do meu mestre Tiago Reis, né? Ele diz, cara, na empresa só tem 2 setores. É vendas e apoio a vendas. Tem um terceiro setor. Ou você está vendendo, ou você está apoiando quem vende. Isso tem o que a ver com esse resultado. É que, às vezes, você está esperando demais, lambendo demais alguma coisa que você está fazendo e você diz que é por excelência, mas não, é medo de você colocar o carro na rua e sentir alguma dor ou não dar certo. A rejeição. Então, cara, vai pra rua. Quer vender? Fala com gente. Se você não quer oferecer o produto, pesquisa. Como é que eu faço em alguns negócios meus? O primeiro estágio do onboard é pesquisa de mercado. Eu pego a base de negócios perdidos, tá? Digo a ele que é negócios perdidos e digo assim, não se preocupe, você não tem que vender, até porque quem perdeu esse negócio foi alguém mais sênior que você. Você vai dizer que é do departamento de qualidade total. Você vai ligar, fazer uma pesquisa para entender por que a pessoa não... Não coloca o total aí que o cara responde. Olhar para cima. E aí ele vai... mas se ele não vai vender, Tiago, por que isso? Cara, porque ele começa a lidar com pessoas, a falar com pessoas. Então, se a tua dificuldade é de começar a ofertar alguma coisa, vai nessa malandragem, começa fazendo pesquisa. Você compraria o quê? Por que você não comprou? Qual é a sua dor? E aí você vai pegar a musculatura para entender que isso não dói. Quem fala isso no livro Hipercrescimento é o Aaron Ross. Ele fala que ele, tipo assim, ele chama de prototipagem dos 20 amigos. Que aí já talvez seja um segundo passo. Ele fala, você já sabe que você tem um suporte, né, para telefone, que eu entendo que faz sentido. Pergunta pros amigos, aquele cara que é seu amigo sincero, aquele cara que tem sincericídio, né? O cara que é chato mesmo, eu tenho vários. Tipo assim, bicho, por que você compraria e por que você não compraria? O que é que tem de bom, o que é que tem de ruim aqui? É isso aí. E aí você prototipa, né? E você começa barato, para que depois a gente consiga escalar. A gente tava falando aqui nos bastidores, né? Tudo começa no off. Para que depois a gente consiga ter silêncio. Já tava gravando ou não, enfim. Começa no off, para que depois foi fora. Para que depois a gente parta pro on. Total. Cara, faz total sentido. E só um toque, quem sou eu pra falar do Aaron Ross, né? Que é o mestre do mestre. Mas assim, dado novo da neurociência, 80% dos produtos lançados no mercado que antes tiveram pesquisa para saber o que é que as pessoas queriam, dão errado. Aí isso me encabulou e eu fui atrás. Cara, por quê? A neurociência explica que quando você faz uma pesquisa de mercado, geralmente você faz uma pesquisa de mercado racional. E quem toma decisão no consumo não é o neocórtex, né? É o límbico. Então, quando você pergunta assim, isso aqui você compraria? Aí o cara olha e diz, não. Aí você, não dá. Ou o inverso. E as perguntas devem ser feitas não o que ou como, e sim levar o cara a um pensamento mais lúdico, vamos dizer, né? E aí, essa é a pergunta, o porquê você compraria, o porquê você não compraria, para que eu tenha noção de como é que ele se comporta em relação àquilo que eu vou vender. E não se ele compra, se ele não compra, né? Porque isso aí é mais racional. É interessante que a complexidade da temática de vendas, ela é tão absurda. Porque é uma ciência. Pois é. Não é aleatório. Eu ia dizer isso agora. Apesar dela ser uma ciência, a gente tá falando que todo esse calhamaço de dados, de hack, de frame, e meus amigos ficam putos quando eu começo a utilizar esses termos, né? Enfim, tudo que tá por trás de ciências e livros e MBAs e estudos refletem especificamente dois sentimentos muito nobres do ser humano. Atenuação de dor e geração de prazer. Tem uma série, até fica a dica aí pro final de semana, chamado Máfia da Dor. Tem uma série e um filme, os dois falam sobre a indústria farmacêutica. Netflix. Netflix, perfeito.
Eu acho que é Máfia da Dor e Indústria da Dor. E aí, um dos caras que criou não vou lembrar o nome da droga, mas é uma droga que é um opioide, justamente, que entrava com essa pegada de substituir a questão da morfina, só que em larga escala, que gerou a crise sanitária norte-americana dos opioides, etc. Esse cara fazia lobotomia. Só que, ó a visão do cara, Tiago. O cara fazia lobotomia, só que ele entendia que o paciente de lobotomia, ou ele ficava em estado vegetativo, ou ele se curava. Então o mercado, escasso, né? Em dado momento ia acabar. E aí ele entendeu que se ele criasse uma droga que gerasse uma dependência e que as pessoas não morressem em virtude daquela droga, fazia sentido. E aí é quando ele pensa justamente nesses dois princípios básicos do ser humano. Ele fala, todo ser humano vive para atenuar a dor ou gerar ganho com prazer. O que a gente trazendo para a gestão é o canvas de proposta de valor. É isso mesmo. É o Product Market Fit, que é quando a gente de fato tem match. Então as ciências elas vão se conversando aí. A gente disse que ia encerrar, mas conversando por aqui. Mas assim, só um minuto. O mal na venda é o mal em tudo aquilo que é popular, né? É que as pessoas acham que conhecem. Tipo assim, medicina é algo muito popular. Então você vai ter na medicina pessoas que dão opiniões. Rapaz, tome tal remédio, faça tal coisa, né? Isso em vendas... Minha mãe receita. Não, minha mãe, se o médico disser que... Ela sabe mais que ele. Ela dizer, não, doutor, não. Tá errado. E ela julga o médico... Ela vê no Facebook. E ela julga o médico pelo que ele receitou. O médico foi bom, mãe? Se ele receitou o que ela queria, o médico é top. Se não, não presta. Eu vou procura outro. Por quê? Porque a Daca. A tia Daca. Tia Daca é figuraça. Tia Daca é bronca. Então, assim, a venda ela é mais popular que a medicina. E ela, de uma certa forma, é menos complexa. Todo mundo bota. Então, todo mundo sabe. Bota o dedo. Né? Então, essa é a grande dor de quem estuda vendas. É que quando você para conversar com alguém, todo mundo tem uma opinião sobre. Né? Agora, já dizia o antigo pensador, todo penso é torto, né? Porque eu penso assim. Não, é porque você não sabe, né? Mas tem uma lógica por trás disso. É uma lógica inexata, né? Porque depende do homem, depende de uma escolha, de uma influência, mas o desenvolvimento de processos nisso, né, gera uma repetição quase que padrão, né? E aí você gera previsibilidade. Sim, que é o sonho de todo gestor de venda. Pois é. Tiagão, muitíssimo obrigado pela sua presença. Mais uma aula junto, aqui. Meus lindos. Estou aqui jogando play para um lado, pensador para o outro. Ficou aqui. Mas foi excelente. A gente traz pessoas aqui, primeiramente que a gente gosta. Porque eu não sento com quem eu não gosto. Primeiramente, para começar. A gente abre algumas sessões, tô brincando. Eu não olhei na cara. A gente não senta com quem a gente não gosta. E segundo, que a gente confia muito. Né? E você é um cara de extrema confiança e amizade aí. Quer fazer a finalização? Fazer você assim, destilar sua beleza e dizer assim, Tiago, muito obrigado. Aí. Só, enfim, né? Vou ser redundante. Mais né? forte. Mais forte. Só agradecer, né? Ele sabe que eu sou fã dele, assim, das histórias que ele conta, enfim, de tudo que ele traz aí, seja da vida pessoal e da vida dos negócios. Sou cliente fiel de um dos negócios dele, que é a Benefice. Já falei várias vezes para ele o quanto eu acho uma ideia genial, indico para todo mundo. Ele, para quem não sabe, ele conseguiu transformar o mercado de plano de saúde, de pastinha debaixo do braço, de vendedor no sol, num negócio que só ele explica, porque foi ele que inventou, né? Mas que assim, eu uso na família, eu uso nos negócios, então assim, nós somos clientes fiéis, eu sou fãzaça. Enfim, só agradecer. Tem plano odontológico, plano de saúde, seguro de vida, seguro de estagiários, tudo. Se pegar fogo no prédio, eu tenho. O meu pessoal tem. Tem. Isso é bom, eu fico feliz, viu? Aí já. E a gente só vive indicando. Um dia desse, minha cunhada fez, eu vou ter que trocar meu plano de saúde. Aí eu disse, Benefice. Aí ela fechou. Já foi dinheiro, viu falar? Não é não? Não, zero participação, né? Eu vou que você pede aí pede um 50-50. Pessoal, assim, pra mim é um prazer, tá? Assim, vocês sabem o quanto eu aprendo com vocês também. Eu sou fã da Scope, fã de verdade. Acho que vocês fazem um trabalho não só de consultoria, mas de experiência, que é uma coisa que eu acho formidável, combinar a parte técnica, né, com a parte da experiência. Vocês fazem isso assim com louvor. Tá? Então é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom aprender com vocês, é muito bom estar dentro desse ecossistema que vocês fazem parte também.
tá? Porque, assim, esse jeito de tratar de vocês, ele precede a competência, né? Vocês falam que eu sou muito top, é porque vocês são top 2 vezes, né? Então, muito obrigado pela parceria. 2 vezes é porque são 2, né? Então, 4 vezes. É. Tá? Porque vocês são foda. De verdade, parabéns. Show. Muito obrigado. Pessoal, com esse testemunhal maravilhoso, nós queríamos encerrar o terceiro episódio da segunda temporada do Pode Gerar e encerrar oficialmente a segunda temporada, tá? Aqui a gente tá igual o Netflix, a gente vai lançando, sabe? Então Soltando episódio por episódio. Né? E aí, meu amigo, Não 10 episódios, é um o primeiro, né? depois o outro. teaser, spoiler, aqui a bagaça é feia. Mas teremos a terceira temporada. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Primeira temática foi sobre crescimento, a segunda foi sobre gestão. Dá uma sugestão de uma terceira temática para uma temporada? Pergunta de trilhões. O que é que seria depois de a empresa cresce gestão, e tem uma boa gestão? Inovação, aceleração. Inovação, aceleração, escala, que tem a ver com aceleração. Mas se quiser, antes disso, retenção. Não sei se vale a pena, porque talvez não tenha muito conteúdo para falar, né? Então temos terceira, quarta e quinta. Pois é. Alô, Conta Estúdio. Exponencialização. Sei lá, vamos embora. Vamos embora. Então você vai voltar aqui para falar ainda. De novo, Vem. Não tenha dúvida. Se ele não vier, eu vou buscar ele em casa. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez pela audiência de vocês, tá? Mais uma vez, o Pode Gerar é um momento onde a gente procura gerar um bate-papo, um insight, uma conversa com parceiros, com amigos, que eu e Tereza nós conversamos fora do ambiente de trabalho, fora das câmeras, e a gente só traz aqui para dar um pouco mais de escala, né, nesse bate-papo formidável que a gente teve aqui com o Thiago, com Raíssa, com o Chico, com outras pessoas que passaram nas temporadas anteriores e que virão também nas temporadas posteriores. Então aguardem aí novidades, a gente deve estar lançando a próxima temporada só em 2024, né? Porque também tem que dar uma... Né? Sim, tem piragem. Segurar, justamente verão, aquela coisa, segurar um pouquinho. Mas em 2024 estaremos de volta com a terceira, a quarta, a quinta e até que Deus nos permita, né, continuar levando conteúdo nesse bate-papo bacana. Obrigado pela audiência de vocês, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar com minha querida. Então, compartilhe, vai ver se ele me chama de novo. Ei, forte abraço, até logo, bye bye. Tchau. Falou.